Estamos de volta no programa Desde os Dias Antigos. A paz do Senhor Jesus a você que nos assiste. A paz do Senhor, A Raquel. paz do Senhor, Cláudia. Como nós sempre mencionamos aqui, a nossa abordagem histórica, ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé. Pois cremos que Deus é o Senhor do tempo, e por Ele e para Ele, todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Em episódios anteriores, falamos do Egito Antigo, uma das civilizações mais famosas de toda a história. No entanto, ela não foi a única grande sociedade africana na antiguidade. Nas últimas décadas, pesquisadores, professores e outros profissionais têm se mobilizado para difundir conhecimentos aprofundados sobre os demais povos milenares da África. A seguir, vamos conhecer outras sociedades que surgiram em diferentes regiões do continente africano durante a Antiguidade. A antiga Núbia, por exemplo, localizava-se ao sul do Egito, em um território que corresponde aos atuais Sudão e Sudão do Sul. Seu nome associa-se à presença de grande quantidade de minas de ouro na região. Nob significa ouro na escrita hieroglífica. Em princípio, os núbios viviam de maneira nômade. Esses povos se sedentarizaram às margens do rio Nilo. Tais como os egípcios, os núbios desenvolveram técnicas e obras para utilizar essa fonte de água de maneira mais proveitosa. É o caso da sáquia, uma máquina atrelada a uma roda que serve para suspender ou abaixar recipientes com água. Bem, estudos arqueológicos sugerem que existiam duas áreas distintas na Núbia. Uma ao sul, com comunidades de agricultores e pastores, e outra ao norte, dotada de cidades estruturadas, estruturas administrativas e amplas redes comerciais. Apesar das suas diferenças, as duas regiões partilhavam de muitas tradições culturais, como as práticas de sepultamento, as crenças religiosas politeístas, na sua maioria, e a produção de cerâmica. Devido à proximidade física, a história dos núbios se entrelaça com a história dos antigos egípcios. Em alguns momentos, a relação entre os vizinhos foi amistosa, baseada em acordos comerciais, bem como um apoio mútuo contra os invasores. Em outros momentos, foi marcado por grande hostilidade, que levou ao surgimento de guerras. Como consequência desses confrontos, a civilização faraônica tanto foi dominada pelos núbios quanto exerceu controle político sobre eles, político e militar, sobre as populações núbias. No passado, as terras núbias eram riquíssimas em minerais, com destaque para o ferro e o ouro. A abundância de minérios chamou a atenção de outros povos e levou os núbios a desenvolver trocas comerciais desde longa data. Com o tempo, a Núbia se converteu em um dos locais de cruzamento das rotas mercantis na porção oriental do continente africano. Por meio do corredor núbio, como esse espaço comercial ele foi apelidado, eram transportadas mercadorias de procedência diversa. Das savanas e das florestas da África saíam produtos como marfim, incenso e madeira. O principal mercado era o egípcio, mas também mercadorias poderiam ser oferecidas a fenícios, a gregos, a mesopotâmicos. Do litoral do Mediterrâneo eram levados temperos, tecidos, bebidas, artesanato, armas, entre muitos outros. As cidades núbias contavam com uma relativa autonomia política. Devido ao seu desenvolvimento econômico, algumas ganharam grande poder e passaram a exercer influência sobre as demais, como foi o caso da cidade de Cush,
também conhecida como Kerma, que acabou fundando um longevo reino. O reino de Cush foi fundado pela cidade Núbia, de mesmo nome, na região nordeste do continente africano, intercalando períodos de autonomia política e subordinação a outros povos. Os cuxitas, como eram chamados os habitantes, praticavam a agricultura, a criação de gado e o artesanato. Sua principal atividade econômica, entretanto, era o comércio. Em especial a venda de artigos de luxo, como plumas de avestruz, peles de leopardo e ébano, uma madeira escura e rara. Gradativamente se formou um poder centralizado e as comunidades, então, foram ganhando um caráter de reino unificado. Os egípcios admiravam as riquezas materiais encontradas ali, como ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, pedras semipreciosas, penas de avestruz, peles de leopardo e outros artigos considerados de luxo. Parte da população habitava nos centros urbanos do reino, onde havia edifícios governamentais, templos e praças comerciais. 3 cidades serviram de capital ao longo de sua história milenar. Cuxi, responsável pela unificação política dos cuxitas e destruída mais tarde por tropas egípcias. Napata, situada ao redor da montanha sagrada de Jebel Barkal. Meroé, grande produtora de artigos de ferro e um disputado centro comercial. A civilização cuxita travou uma relação de amizade e de conflito ao mesmo tempo com os egípcios. Além de disputas constantes, essa proximidade favoreceu a apropriação de tradições culturais da civilização faraônica pela sociedade cuxita. É o caso da construção de pirâmides que serviam de túmulos aos seus governantes. Dos vizinhos do norte, os cuxitas adotaram o culto a Amon-Ra, o qual foi convertido em sua principal divindade. Os egípcios retratavam os cuxitas com pele mais escura, e os gregos, posteriormente, também os romanos, os chamavam de etíopes, que significa os que têm pele queimada. Contudo, não há nos registros que isso tenha implicado discriminação racial. Como já mencionado, a relação dos cuxitas com os egípcios oscilou entre independência e domínio, tanto de um lado quanto de outro. Embora seja pouco conhecido na história, houve um período em que o Egito foi governado por faraós negros, por volta do ano 730 a.C., com o governante Pi, da região da Núbia, constituindo a 25ª dinastia. Bem, a escrita hieroglífica foi usada em inscrições em locais religiosos durante a época em que os egípcios exerceram controle sobre o seu território. Após se emanciparem, os cuxitas elaboraram uma forma própria de registro cursivo, que recebeu o nome de escrita meroíta. Apesar da influência que sofriam da terra dos faraós, os cuxitas mantiveram muitos dos antigos costumes dos núbios. Uma outra curiosidade sobre esse povo são as mulheres do reino de Cush, que participavam constantemente de discussões políticas. A mais prestigiada era a mãe do monarca, chamada de Candace, a rainha-mãe. Em diversas ocasiões, as Candaces chegaram a assumir um governo cuxita. Dentre elas, destaca-se Amamerinas, que resistiu ao avanço dos romanos em 21 a.C. e estabeleceu um acordo de paz com seus generais. O reino de Cush existiu por mais de 2.000 anos. As causas de seu declínio ainda não estão claras. É possível que essa civilização tenha mais ou menos perdido o controle das suas principais rotas comerciais, o que levou ao empobrecimento de sua economia e ao enfraquecimento do Estado. Outros estudiosos afirmam que o desmatamento promovido pela abertura de pastos
provocou a erosão do solo, comprometendo sua produção agrícola e, por extensão, a oferta de alimentos à população. A partir do século II d.C., outros povos passaram a ocupar o antigo território cuxita, levando a uma diminuição gradual da sua área de influência. Entre esses povos estavam os habitantes do reino de Axum. Mas será que esse nome africano, Cuxi, é citado na Bíblia? Sim, a Bíblia cita Cuxi tanto como região quanto como indivíduo. Em geral, Cuxi é associado à área do sul do rio Nilo. Já mencionamos aqui, no episódio em que falamos sobre a genealogia desde Adão até Noé, e discorremos sobre os filhos de Noé após o dilúvio. Gênesis 2, 13, 10, 1 e 10, 6, respectivamente. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim e Put e Canaã. O autor do primeiro século, Flávio Joséfo, interpreta o personagem bíblico Cuxi como ancestral dos povos chamados pelos gregos de etíopes e traduz nomes bíblicos para os nomes conhecidos pelos gregos e romanos. Então, Cuxi é traduzido como Etiópia. Joséfo não está fazendo arqueologia moderna. Ele está interpretando conforme o conhecimento do século I. Raquel, a gente pode observar aqui na imagem o ornamento de ouro que foi produzido pelos antigos núbios. Pelos antigos núbios retrata uma peça que apresenta registros hieroglíficos. Pertence hoje ao Museu Arqueológico de Khartoum, na capital do Sudão. Voltando então às referências bíblicas, em Números 12, 1, é mencionado que Moisés casou-se com uma mulher cuxita. Vamos ao texto? Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Bem, não há consenso teológico se essa mulher refere-se a Zípora ou a uma segunda esposa. Nós vimos também textos bíblicos no Antigo Testamento falando de Cuxi, como já foi mencionado. Mas será que no Novo Testamento acharemos alguma menção? Bem, quando lemos no Novo Testamento sobre a experiência de Felipe e o eunuco, este eunuco foi um oficial da rainha da Etiópia, Candace, estamos lendo sobre alguém provavelmente ligado ao reino de Meroé, Núbia, herdeiro cultural de Cuxi. Esse encontro é, sem dúvida, a perspectiva mais aceita sobre a chegada do Evangelho ao continente africano no século I. E por isso precisa de ser analisado mais aprofundadamente. Além disso, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, evidencia que a comunidade dos cristãos transcende barreiras sociais, regionais e raciais. Trata-se de um alto funcionário, alguém de muita importância, superintendente de todos os tesouros de Candace. Observa-se que ele foi a Jerusalém para adorar o Deus de Israel e voltou para a sua terra, levando então o evangelho à Etiópia. Estendendo um pouco essa conversa sobre o cristianismo na África, o professor e historiador Deniro Machado, em seu livro As Raízes Africanas da Fé Cristã, destaca a importância de lembrar que esta não foi a única possível via de entrada do cristianismo no continente africano, ainda no primeiro século, pois, entre outros textos, a Bíblia cita o nome também de outro africano, Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz do nosso Salvador. Em Marcos 15, 21, diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo,
que levasse sua cruz. Atentemos que Cirene fica na África. Isso nos aponta também a universalidade do alcance da palavra de Deus, sem nenhum tipo de barreira humana. E a promessa para esta terra, em especial, leiamos o que diz Salmos 68, 31. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Muito interessante essa abordagem do professor Deniro Machado, desmistificando, de certa forma, a abordagem histórica tradicional, que faz uma associação do início do cristianismo na África com um processo de colonização. Outros reinos importantes do continente africano foram os Axumitas, que se originaram a partir do declínio da civilização cuxita. Os territórios cuxitas foram englobados pelos Axumitas por volta dos séculos 3 ou 4 da era cristã. Podemos mencionar também os cartagineses, que se desenvolveram na bacia do Mediterrâneo entre o final do século IX a.C. e meados do século II a.C. Esse povo se tornou uma potência no mundo antigo, tanto no aspecto comercial quanto no âmbito militar. Em razão de Cartago ter sido uma colônia fenícia, são comumente identificados como fenícios na Bíblia. Falaremos então mais adiante acerca dos fenícios. Acompanhe conosco os próximos episódios, certos de que Deus é o dono do tempo e de eternidade a eternidade Ele é Deus. Amém. Assim nos despedimos de você, que nos acompanhou até aqui. Esperamos você no próximo episódio. Desejamos a todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, Raquel, a paz do Senhor a todos.